Você com certeza já deve ter ouvido falar, mas sabe exatamente o que são Blue Chips? Não são batata chips, mas a ideia, mas dá para ter uma ideia. O termo vem do poker, que indicam as fichas mais valiosas do jogo. No Cafeína de hoje nós vamos explicar o que são, quais as características e como identificar as Blue Chips. Se você ainda não conhece ou ainda não tem uma Blue Chips na carteira, então não perca o programa de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, o termo Blue Chips, não tem piada hoje. Não vai ter. Puxa aí. Você sabe qual que é o tipo de cão que você gosta de cachorro que faz previsão do futuro, Doni? Cão que faz previsão do futuro? É. Cão urologista? Não sei. Canguru. Canguru. Bota canguru no estúdio, os meninos Anuto com seu 3D holográfico. Vamos lá. Blue Chips é o termo muito usado no mercado acionário e que diz respeito às ações de primeira linha, aquelas de categoria, ou seja, aquelas empresas grandes, consolidadas, de porte, que têm boa saúde financeira, né? Geralmente são os papéis mais cobiçados da Bolsa de Valores e que possuem um grande volume de negociação. São os Blue Chips. E essas ações de primeira linha estão bem posicionadas no seu ramo de atuação, costumam ter, como o Doni falou, boa liquidez. Por ser consolidadas, elas já cresceram bastante, então também tem costume de distribuir por dividendos os resultados e não reinvestir. E tem uma história a ser contada. A empresa fala, respeita a minha história. Porém, não existe uma lista oficial da Bolsa. Não tem um lugar que você entrou pro Hall of Fame da Bolsa e agora você anda de azul. Não existe selo, isso. Não tem o carimbo, o ISO Blue Chip. Não tem o ISO Blue Chip de qualidade. Então, cabe a você identificá-las. Ou a nós fazer este trabalho para Vossa Senhoria. E para saber quais ações se enquadram nessa categoria, é preciso estar atento ou atenta a pelo menos 2 pontos principais. O primeiro, o valor de mercado da companhia. A companhia de capital aberto tem que ter pelo menos um valor de mercado de 20 bilhões de reais. E também se essas ações possuem um alto volume de negociação, são muito compradas, vendidas, têm alta liquidez. Um ponto adicional é que estes são papéis que têm maior representatividade na Bolsa de Valores. As Blue Chips são uma referência para o mercado e servem como uma espécie de termômetro quanto ao desempenho da B3. Ou seja, se muitas dessas empresas, se muitas dessas ações caem, o índice tende a cair também, porque elas são muito representativas. Não é? Exatamente. Daí também tem uma definição mais fácil, porque assim, as que têm maior peso no índice são Blue Chips. E uma outra coisa são as características, como você identifica uma Blue Chips. Então vamos lá a lista. Primeiro, liquidez. Essa é a primeira e talvez mais importante característica para o investidor, porque você quer saber se a hora de vender as ações, que eventualmente você vai comprar, vai ter um bom mercado. Então, muitos compradores e vendedores potenciais. Segundo, é uma forte geração de caixa da empresa. Então, é uma empresa que gera caixa, já é uma empresa consolidada, que se paga. Terceira, as finanças da empresa precisam estar saudáveis e o crescimento precisa ser sólido, né? Então, não adianta a empresa meio quebrada, nunca será uma Blue Chips. Nunca serão. Bota o Capitão Nascimento aí. Nunca serão! Nunca serão! Quarto lugar, uma boa governança e uma gestão transparente. Isso está num conceito mais moderno de você fazer uma gestão um bom diálogo com a sociedade, com os potenciais compradores e vendedores. Em quinto lugar, se tem uma boa distribuição de lucros, né? Então, ela costuma, como eu falei, como já é consolidada, não dá para ficar reinvestindo sempre. Então, ela normalmente paga para os acionistas, seja via dividendo, que normalmente é a modalidade preferida, seja sobre juros sobre capital próprio. E por fim, ela precisa, que está ligada à primeira, ela precisa ter um volume grande de negociação, né? Então, muito liquidez está ligada a esse volume. Então, aí repetimos, mas é para frisar. Reforçar. Assim foi. Vamos ver então quais são as principais Blue Chips da B3, da Bolsa Brasileira. Olha só, na lista temos o setor de bancos, petróleo,
mineração, bebidas, aço e energia elétrica. Então essas são algumas das principais blue chips da B3. Ambev, código ABEV3. Banco Bradesco, código BBDC4. Banco do Brasil, BBSA3. CEMIG, Gerdau, Itaú Unibanco, código ITUB4. Petrobras, Petro4. Vale, entre outras, mas essas talvez sejam as principais, assim, que vem à mente rapidamente. Mais indiscutíveis blue chips, né? Não entra em porque não é bem binário ou não, né? Ou é blue chip ou não, para um pode ser, para outro não pode ser. Mas vamos falar da Vale, que foi a última que você citou. A mineradora, por exemplo, tem registrado máximas históricas no valor de suas ações. Elas dobraram o valor registrado antes daquela tragédia de Brumadinho. Aliás, tem um programa recente sobre a Vale que o menino Zanuto colocará aqui sobre as nossas cabeças. Se fosse sob as nossas cabeças, seria embaixo? Seria embaixo. Então sobre. É o sobrescrito e o subscrito, enfim. E se a gente for analisar as bruscas quedas causadas pela pandemia, a maioria dessas blue chips que nós listamos conseguiram voltar ao patamar pré-pandemia no valor de suas ações e no seu valor de mercado, consequentemente. Ambev, Gerdau e Petrobras já voltaram aos valores negociados antes da queda que aconteceu lá em meados de março. A Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, e os bancos Bradesco e Itaú estão perto dessa recuperação. Só o Banco do Brasil que está um pouco mais longe de atingir o valor pré-pandemia, ao menos por enquanto. Além da possibilidade de investimento nas blue chips nacionais, também é possível investir nas internacionais por meio dos BDRs, que agora estão acessíveis a nós, meros e comuns investidores, mas não deixa de ser uma linha super interessante para ter esse veículo. Lembrando que quando você investe numa empresa de fora, você tem que lidar com a oscilação da empresa amplificada pelo risco cambial, né? Porque o câmbio também varia diariamente. E assim como no Brasil não existe uma lista específica para apontar quais são as blue chips, lá fora também é a mesma coisa, né? É um conceito, tal, tá? Exceto se for escolher as ações negociadas no índice Dow Jones. Nele, todas as 30 ações listadas são consideradas blue chips. Como são papéis de grandes empresas americanas líderes em seus segmentos, logo são consideradas como ações de primeira linha. Entre as ações que compõem a carteira do índice Dow Jones estão Boeing, Microsoft, Apple, JP Morgan, Walt Disney, Nike, Goldman Sachs, entre outros gigantes. Então o próprio índice não tem um número muito grande de empresas, né? Tem um número bem limitado, são algumas das maiores mais importantes, então logicamente são blue chips como essas que eu citei. Agora, se olharmos para o S&P 500, que é o Ibovespa americano, na verdade o S&P 500 não é bem o Ibovespa, seria o IBX, porque lá no Ibovespa tem mais peso as ações que são mais negociadas, por volume. No S&P 500 são as maiores empresas. Então se a empresa é muito grande, mas pouco negociada, ela tem um peso grande no S&P 500, mas teria um peso pequeno, por exemplo, em outros índices, no Dow Jones ou até se fosse no Ibovespa. Certo. O IBX, que é um índice da FGV, aí tem o IBX 50 e IBX 100, aí pega as maiores empresas. Mas vamos falar assim, uma espécie de índice aí importante para o mercado com as 500 maiores empresas. Para você achar as blue chips, você precisaria fazer filtros. E aí, no mercado internacional, para você ser uma blue chip internacional, você precisaria ter um valor de mercado acima de 80 bilhões de dólares. Então, se a gente fizer uma conta de padoca, 5 com 8, vai 4, 0, 1, 0, o que dá? 400 bilhões de reais. Então, nesse caso, pelo critério internacional, a Vale seria uma blue chip, porque ela vale mais que 400 bilhões de reais. Está na casa dos 440, se eu não me engano, bilhões de reais o valor da Vale. Mas, como já fizemos essa busca, aqui vão alguns exemplos de ações consideradas blue chips. Por exemplo, Coca-Cola, Walmart, Unilever, Berkshire Hathaway, Amazon e Facebook. Lembrando que os BDRs possibilitam acesso a esses papéis diretamente aqui no Brasil, sem precisar abrir conta em uma corretora estrangeira. E, aliás, a EasyVest tem todos os recibos de ações disponíveis listados
no site e a equipe do Invest News vai deixar o link na descrição deste vídeo. Agora, fica a pergunta, vale a pena investir em blue chips? Interrogação. Primeiro, é a pergunta retórica, que eu faço para eu mesmo tentar responder junto com o Dô. Primeiro, o investidor tem que estar ciente do seu perfil, né? Então, a expectativa de crescimento, risco de blue chips tendem a ter menos risco, em contrapartida, menos retorno esperado em comparação a outras ações. Agora, se comparar com outros produtos, Tesouro Selic, por exemplo, ela tem um risco muito maior e um retorno muito maior também. E, obviamente, a gente fala isso em vários programas, que o colchão de segurança, a proteção bem-vinda. É bem-vinda. Então a gente fala, você já tem reserva de emergência? Você já cumpriu os mínimos? Porque às vezes a pessoa já quer começar nadando em mar aberto. Então primeiro ela tem que nadar naquela piscina de plástico, que tem 2 degraus. Depois ela vai no ofurô. Depois ela vai... Faz um snorkel na piscina do clube. No clube. Depois do clube, que tem aquela semi-olímpica, ela vai na casa do dono, que é uma piscina olímpica. Aí depois ela vai pro mar, entendeu? Então, a respeito de blue chips, tem algumas vantagens, né? Dentro de todas essas considerações que, com muita pertinência, Samidana abordou. Por exemplo, uma delas é a solidez em relação a outros tipos de ações. Como a gente viu, essas são ações de empresas de maior porte, consolidadas no mercado, com longo histórico com os acionistas. Outra vantagem é a resiliência dessas empresas de maior capital. De modo geral, elas possuem uma maior estabilidade financeira e costumam se comportar com um certo equilíbrio no mercado. Lógico, tem exceções, além de crises como a pandemia do coronavírus, que afetou todos os mercados, todos os setores do mundo financeiro, produtivo, nacional e internacional. Alguns poucos setores se deram muito bem e outros estão ainda lambendo as feridas, recuperando ou tentando recuperar os resultados pré-pandemia. Tem as blue chips também, não deixam de ser alvos dos focados em dividendos. Por serem mais consolidadas, elas têm um dividendo mais previsível e aí tem muita gente que gosta de fazer isso. Não é uma obrigação, são todas que pagam, mas eu diria que vale para muitos. Então, se esse é seu foco, pesquise aí dentro das blue chips quais são previsíveis em dividendos. Muito bem, editor. Valeu. E você investe em blue chips? Comente aqui, deixe a sua opinião sobre o tema. Se você prefere small caps ou blue chips, as grandes ou as pequeninas, muito serelepes, agitadas e que tem um grande potencial de crescimento, mas um risco muito maior também. Deixe o seu comentário, queremos saber aqui qual é o tipo predileto de ação que você costuma investir e colocar em sua carteira, em seu portfólio, sabe, boy? Muito bem, giro de notícias. E a Odebrecht, que mudou de nome e também de cor. A gigante da construção passará a se chamar Novonor e adotará a cor azul em substituição ao vermelho de sua famosa logomarca. Envolvida em escândalos de corrupção em vários países da América Latina, a empresa, que foi comandada por Marcelo Odebrecht, diz que não está apagando seu passado, mas sim olhando para o futuro. Um curso de cervejas oferecido pela Ambev esgotou em menos de 24 horas. As vagas, que foram rapidamente esgotadas, seriam para aulas na academia de cerveja com diferentes níveis de aprendizado, do básico ao avançado. Os futuros mestres cervejeiros ou apenas apreciadores profissionais farão aulas gratuitas e online. A fabricante WEG lançou uma linha de interruptores e tomadas que promete eliminar 99,99% de contaminação viral em apenas 10 minutos, incluindo o coronavírus. Ou seja, se uma pessoa contaminada ligar a luz ou utilizar uma tomada da linha, a proteção eliminará o vírus em minutos. Depois do giro, vamos direto ver quais foram os destaques do mercado financeiro. É o fechamento, pode rodar.
O Ibovespa encerrou o pregão da sexta-feira em queda de 0,32% e mais de 118 mil pontos. Apesar do resultado, o balanço semanal é positivo para o índice, já que acumulou um crescimento de 2,5%, o que não acontecia desde setembro de 2017. As maiores altas da semana foram lideradas por TOTVS, BTG Pactual e Braskem. As maiores quedas foram lideradas por Cogna, Gol e Sabesp. No câmbio, o dólar fechou em alta discreta de 0,08% na sexta-feira. Na semana, a cotação teve alta de 0,73% após 4 semanas de perdas consecutivas. Giramos, fechamos, pedimos compartilhamento, likes, comentários. Siga aí também o investnews.com.br. Contamos com a sua atenção, com o seu carinho, que mais? Com a sua audiência. E é isso, bichão. Então até o próximo Cafeiola! Tchau!